Olá, pessoal. Olá, bom dia, bom dia. Tudo bom, gente? Deixa eu já ir abrindo o chat também. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de responso, o primeiro de muitos que faremos ao longo dos próximos meses. Produto ficando mais completinho. Vamos só dar um tempinho para mais um pessoal entrar aqui. Já já a gente começa, já abrindo aqui os nossos slides. Ok. Enquanto aguardamos aí o restante do pessoal entrando, fiquem à vontade para mandar mensagens ali no chat, ele fica aqui aberto o tempo todo, eu tenho acesso a ele. Fiquem à vontade para perguntar em qualquer momento, mas a gente vai ter também um espaço para realmente termos perguntas mais intrusivas e falar mais complexamente do responso, tá bom? Então tá. Como salvar, então, mais de 24 horas por mês com atendimento ao cliente automatizado? Então, esse webinar, pessoal, a gente vai focar mais nas automações. Então, eu não vou fazer aquela coisa extremamente didática de mostrar como que funciona o response, como que conecta a conta, qual a dinâmica dos tickets. Eu vou falar mais das automações de resposta, tá bom? Aqui a gente vai ter na nossa agenda. Então, falando um pouquinho das métricas que nós temos ali do atendimento aqui no Brasil, do custo real de não automatizar esses processos de atendimento, as principais automações aqui do Response, que aumentam muito a eficiência e principalmente os indicadores que vocês têm em alguns marketplaces, como Mercado Livre, Shopee. Vocês sabem que isso hoje lá nesses canais são bem agressivas as métricas, já deixam isso bem explícito no Shopee, por exemplo, tem uma taxa de resposta rápida dentro da página do seller. Então, são situações que vão ser cada vez mais comuns aqui no Brasil, ok? Antes de passar aqui para o próximo slide, também mencionando aqui sobre a nossa agenda, que a gente vai ter uma sessão prática, que é exatamente isso que eu quero focar com vocês. Então, a gente vai montar uma automação, eu vou testar aqui na hora, tá bom? Aí eu vou abrir para perguntas, e para quem ficar aí até o final, a gente vai ter um bônus, tá bom? Então, evoluindo aqui. Primeiro, é sempre importante mencionar sobre a pressão dos clientes e o aumento dos custos que a gente vai tendo nas operações de atendimento para os e-commerces por aqui. Então, os clientes eles já esperam respostas rápidas, consistentes e um atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eu sempre gosto de mencionar, de pontuar a questão do rápidas. Não só no sentido ali do próprio marketplace mensurar a velocidade que a gente realiza essas respostas, mas principalmente o cliente está no momento de compra. É importante a gente já ter uma automação que ofereça uma resposta construtiva e adequada para o que ele está precisando nesse momento. Então, são situações muito, muito ágeis que a gente precisa configurar. O que isso acarreta, geralmente, nas nossas equipes de atendimento ou no atendimento que nós mesmos fazemos dentro das plataformas? A gente acaba tendo equipes sobrecarregadas, com perguntas repetitivas, aumento dos custos ainda com contratação, com treinamento que a gente precisa, né? Toda a questão de rotatividade. Então, principalmente nessas perguntas repetitivas, são aquelas perguntas do tipo, está anunciado lá o tapete verde 2 por 2,5. O que o cliente vai perguntar? Ele vai perguntar, qual é a cor do tapete? Qual que é o tamanho do tapete? É tapete? Pô, essas coisas são os que mais consomem nosso tempo, e as inteligências artificiais dos próprios canais acabam não suprindo totalmente essas demandas, porque muitas coisas são pontuais, às vezes podem ser essas perguntas extremamente básicas, mas podem ser aquelas que já não são tão básicas a nível dessas IAs dos próprios canais serem capazes de responder. E aqui no Response vocês vão ter as oportunidades, vão ter a estrutura para realmente atender esse tipo de demanda, tá bom? O custo de não automatizar é sempre relacionado ali ao tempo da primeira resposta e o tempo da resolução. Então,
aqui a gente coloca assim, uma única fonte de verdade, é a situação muito da base de conhecimento que a gente vai abordar aqui na sequência, que acaba acarretando ali em respostas inconsistentes, maiores riscos, maiores erros, na verdade, né? Também não tendo a situação da priorização, aqui é um fluxo de atendimento, que vocês sabem que no Response a gente pode inserir mais de um agente, mais de um usuário para a conta, então automatizar também essa organização, né? E quando a gente falha nesses pontos, não tem outro destino, né? É puramente avaliações piores e custos maiores, né? Inclusive, isso já pontuando, né, para quem ainda não sabe, já temos aqui as opiniões, né, de Mercado Livre e também de Shopee, para que vocês possam acompanhar por aqui. E o principal ponto disso não é simplesmente para que vocês respondam essas reviews, né, as avaliações que os clientes fazem lá através do aplicativo, mas sim para a gente mensurar qual que é a qualidade percebida pelos clientes. Quando a gente oferece ferramentas como essas automações, é muito importante a gente também mensurar como que elas podem resolver essas dores, né? Então, é a partir disso que a gente quer que vocês conheçam mais a fundo aqui o Response. É o nosso hub de comunicação por e-commerce com suporte de IA, tá bom? Eu vou deixar já aqui uma sessão para perguntas. Vocês podem ficar à vontade para mandar ali no chat, mas no final da apresentação eu já vou abrir mais uma vez para que possam questionar qualquer coisa aqui mais a fundo, tá bom? Eu já vou compartilhando aqui a minha tela. Por que eu vou compartilhar? Porque eu já vou mostrar na prática a gente montando uma operação, tá bom? Então, esse aqui é o Response. Fiquem à vontade para mandar qualquer pergunta, qualquer mensagem ali no chat, a gente vai responder já durante a apresentação aqui também. E eu não vou focar, então, na estrutura de como conectar canal, de como funciona a questão dos tickets. Vou falar agora sobre automações, tá bom, pessoal? Então, não tem segredo, sempre indo lá em configurações, automações. Aqui a gente já tem um lançamento, esse é super recente, para filtrar melhor essas automações que nós criamos. Podem ver que até na minha conta de teste aqui tem várias. E agora a gente consegue ir separando aqui, filtrando pelo que está ativado, filtrando pelo que está desativado, para dar uma olhada. Eu gostei muito desse agrupar por, que ele já faz um grupo do que a gente tem de automações, por exemplo, se é relacionado a nova mensagem, se é relacionado a ações, dias de semana, enfim. Fiquem à vontade para explorar esses filtros aqui, porque a gente quer que nossos usuários utilizem cada vez mais as automações. São várias coisas, desde as mais simples até as mais estruturadas, como as que eu vou demonstrar aqui. Então, sempre clicando em modelos, vocês já vão ter acesso ali a templates de automações que são muito úteis no seu dia a dia. As primeiras que eu vou demonstrar, geralmente no onboarding a gente já demonstra, mas eu vou pontuar aqui, porque são as que vocês, conectando a conta no Response aqui, conectando seus canais, vocês já podem ativar para começarem a utilizar essa automação, tá bom? Então, no modelo aqui de resposta para finais de semana, ela é uma mensagem mais estática, tá bom? Então, a gente cria sempre com base em condições que precisam ser atendidas e ações que o sistema vai tomar, tá bom? Então, aqui eu vou colocar a variável de ação, que já vem pré-montada, né? Que é a primeira mensagem do cliente, ou seja, a primeira vez que ele entrar em contato, ou a cada nova mensagem. Isso aqui é muito útil quando são mensagens de pedidos, ou lá no caso da Shopee, no chat, né? Então, cada vez que o cliente for mandando, a automação vai funcionar, nesse caso, se ela estiver ativa. Aqui, a gente coloca nos finais de semana, então já vem com a variável dos dias de semana para sábado e para domingo, e nós conseguimos segmentar com base na origem. O que é a origem? É para a gente colocar se é lá para Shopee, se é para o Mercado Livre. No caso do Mercado Livre, a gente consegue segmentar para o que é, porque são 4 tipos de interações que nós temos lá: mensagens nos pedidos, as perguntas sobre os produtos, reclamações e as opiniões. Muitas vezes é chamado de pré-venda, pós-venda, então, reclamações. Então, a gente atende todas essas demandas nesse sentido, tá bom? Aqui eu vou criar já uma para perguntas sobre o produto, deixar só para Mercado Livre. E aí, qual que é a ação que vai tomar quando isso aqui for atingido? Bom,
ele vai tomar a ação de enviar uma mensagem, e aqui é o conteúdo da mensagem. Então, a gente pode sempre colocar um olá, obrigado por sua mensagem, responderemos o mais breve possível. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Atenciosamente. E aí podem colocar a assinatura de vocês, que vai ficar bem estruturada, bem bonita mesmo a mensagem, para a gente informar o cliente que entrar em contato no final de semana de que não há um agente disponível. E por que isso é muito útil? Bom, primeiro, seu cliente já vai ver, por mais que seja uma automação mais estática, o cliente já vai receber uma resposta, então ele vai entender a dinâmica da operação da empresa de vocês. Segundo, vai contar como resposta lá nos marketplaces. Aqui eu mostrei Mercado Livre, Shopee, mas isso vai funcionar para Magalu, vai funcionar para Amazon, vai funcionar para o e-mail, vai funcionar para o WhatsApp também. E em todos esses canais onde há um registro, né, os indicadores de resposta, vai contar como a resposta ativa, como se fosse um agente mesmo, uma pessoa respondendo esse cliente, esse comprador, tá? Vale mencionar que, no caso da IA da Shopee, isso não ocorre. Então, quando a IA lá responde, não está contando para os seus indicadores. Se caiu para vocês no chat, vocês têm que atender e responder, senão vai ficar contabilizando dentro da Shopee. Então, eu adiciono sempre aqui para colocar o histórico de mensagens, só para registrar que o cliente mandou uma pergunta e a gente já respondeu aqui com uma mensagem estática. Eu vou só tirar essa variável porque eu vou fazer um teste aqui ao vivo para a gente ver ela funcionando, tá bom? Eu vou já deixar ela adicionada. Antes de fazer o teste, já entrar nas configurações da inteligência artificial, tá bom? A gente também já tem a automação que precisa ser criada para ativar essa IA aqui nos modelos, mas antes de entrar nela, eu vou mencionar como que a gente precisa criar todo o conteúdo que ela irá consumir para responder os clientes, tá bom? Então, esse é um ponto bem importante. Então, a gente vai falar sobre a IA agora, sempre lá em configurações de IA. Assistente de IA, que vai ser o assistente de vocês para oferecer essas respostas mais estruturadas, tá bom? E é sempre importante mencionar, nós temos duas maneiras de adicionar conteúdo à nossa inteligência artificial. A primeira é através da base de conhecimento. Então, a base de conhecimento aqui, vou colocar só teste. A gente vai ter o treinamento de IA, que são perguntas e respostas. Nós já trazemos aqui perguntas de praxe que são comuns para os compradores fazerem, né? Qual o tempo de envio? 24 horas após a compra. Aí vão ter mais questionamentos. Você aceita retirada em loja? E aqui, pessoal, eu vou considerar uma coisa muito importante. Eu vejo muitos usuários simplesmente colocando assim, sim. Isso não é tão construtivo. Qual seria a boa prática nesse sentido, pensando na inteligência artificial, pensando que ela vai consumir essa base e vai analisar para dar uma resposta para o seu cliente? Então, a forma adequada seria, sim, nós aceitamos retirada no endereço da rua XYZ, ou então coloca lá do bairro 1, 2, 3, enfim, alguma coisa para referenciar, para deixar ela um pouco mais construtiva, né? Então, não uma questão seca, como sim ou não, sim ou não, sim ou não. Não, deixa uma resposta completa, tá bom? Quais os métodos de... Enfim, vão ter várias perguntas aqui, 10 na verdade, que são mais de praxe, né? Para no final vocês poderem adicionar suas próprias perguntas. Tá bom? Então, vocês podem ir construindo aqui toda a base de conhecimento da IA. Para facilitar isso, a gente já criou uma outra situação aqui, ó, que é para subir por CSV, que é uma planilha, tá bom? Então, a gente já consegue, vocês vão baixar um modelinho. O modelinho aqui, para não tomar muito tempo, ele tem duas colunas, que são as perguntas, todas aquelas que a gente viu ali, e aí vocês vão adicionar as respostas na segunda coluna. E é isso. Preencheu, subiu o arquivo aqui, só dá um importar, que ele vai transportar para a base de conhecimento todas essas perguntas e respostas.
Então, isso deixa muito mais ágil, né, pessoal? Porque a gente vai ter uma coisa muito mais extensa, ele vai poder trabalhar de forma mais complexa mesmo. Vocês podem criar quantas perguntas vocês quiserem. Falo aqui com toda tranquilidade. Quanto mais, melhor. Mais vai deixar a IA inteligente, robusta e capaz para responder os clientes de vocês. Essas perguntas e respostas, elas entram como base de conhecimento. Eu já criei uma até aqui, ó, que é o FAQ, Frequent Asked Questions, em inglês, né, que é muito comum para os usuários terem. E ela vai ser muito útil para perguntas fora daquilo que está no anúncio, por exemplo. Então, aquelas questões que realmente vocês viram ali, que o que eu mais vejo é assim, demora muito para enviar? Cliente perguntando isso. Aí ela vai entender, se tiver adicionado ali o prazo de envio, que o cliente está perguntando sobre isso e vai responder com o que vocês informaram ali, tá bom? Então vai ser bem interessante. Mas, no exemplo que eu mencionei mais cedo, acerca do tapete verde lá, por exemplo, que o cliente vai perguntar qual que é a cor do tapete, o que vai ser mais útil é adicionar os anúncios. Então a gente coloca aqui, por exemplo, que são os anúncios do Mercado Livre, e a gente consegue baixar as ofertas das contas de vocês no Mercado Livre e na Shopee, tá bom? E a gente vai lá, vai ler esses anúncios, pegar título, descrição e parâmetros, para que quando um cliente, um comprador, realizar uma pergunta dentro desse anúncio, a própria IA consuma essas informações. Na verdade, elas já estarão armazenadas aqui, porque é feito um download disso. Podem ver que eu tenho aqui já baixado do Mercado Livre, da Shopee, também das nossas contas de teste. E se o cliente fizer aquele tipo de pergunta e tiver escrito no título, ou simplesmente num dos parâmetros, ou simplesmente durante a descrição ali, a IA vai ser capaz de responder. Até tem alguns exemplos aqui que eu gosto sempre de mencionar. Quem já participou do onboarding já viu alguns desses exemplos, né? Então, entrando aqui numa pergunta que o cliente fez, ele fez a pergunta lá na camiseta verde. Então, a nossa IA, qual que foi a pergunta? Vocês têm o fone azul? E aqui vai num outro nível de complexidade. Porque como a gente baixa esses anúncios, não só a IA é capaz de visualizar essas informações, como ela é capaz de entender que você tem outros produtos à disposição na sua conta também. Então, por que o cliente perguntou aqui, vocês têm o fone azul? Porque esse era um outro anúncio disponível nessa conta. E a própria IA, vejam aqui, ó, Message from AI Assistant, que é o nosso assistente de IA. Ele já comentou, sim, estão disponíveis os anúncios de fone azul. E aí já manda o título e o link para que o cliente já clique ali e seja direcionado para a página do produto. Ou seja, já é uma conversão de vendas, né? Se o cliente... Melhor, se vocês tiverem anunciados ali, por exemplo, um produto com a cor verde, mas tem também à disposição a cor preta, a cor branca, a IA vai ser capaz de consumir isso, entender que você tem essas ofertas à disposição, e se o cliente perguntar na camiseta verde se tem a camiseta preta, a IA já vai responder, sim, nós temos, inclusive está aqui o link para você comprar. Então veja como fica extremamente mais rápido, assertivo, é um funcionário que vai trabalhar junto com vocês, né? Então vai ficar num nível de complexidade muito, muito interessante para vocês trabalharem nas suas operações, tá bom? Eu comentei de fazer o teste. Antes eu vou demonstrar como montar essas automações. Percebam que a gente criou, então, algumas bases de conhecimento. Pessoal, qualquer dúvida, por favor, sempre mandem aqui no chat, tá bom? Estou acompanhando também, se for o caso. Então, aqui a gente adicionou tanto as bases de conhecimento, que são as perguntas e respostas, quanto as bases de anúncios, sempre nomeando ali para deixar bem organizado. Então, vejam que isso são ativos. São ativos para que a IA faça essa consumação para responder os clientes. Entrando lá em automações, já em modelos, vocês vão encontrar também um modelo aqui para o assistente de IA, para entenderem como ele é construído. Então, não foge da lógica, é sempre uma questão de condições e ações que o sistema tomará
E nas condições, aqui ele já vem pré-montado, que é na ação de a cada nova mensagem do cliente ou aqui na primeira mensagem que o cliente mandar. A gente sempre pode adicionar aqui a origem, então colocar ali, por exemplo, que é para o Mercado Livre, para as perguntas, ou para as mensagens de pedidos, ou só para Shopee. Vale pontuar, tá, pessoal? Para perguntas, é só uma resposta que é possível. É só uma resposta que é possível. Ou seja, é importante que a base de conhecimento esteja bem estruturada, muito bem criada, com vários detalhes, né, para que contemple todas as situações em que os clientes podem enviar algum questionamento para a loja de vocês, tá? E qual que é a ação que será tomada? Então, é a ação de usar o assistente de IA. E aí a gente vai ter 3 campos para preencher aqui. O primeiro deles é uma mensagem quando a IA não conseguir responder. Então, a gente coloca aqui, sinto muito, não posso ajudá-lo. Aguarde uma resposta de nosso agente. Ou seja, a IA não vai responder, vai deixar essa mensagem e vai jogar ali para o painel de vocês como em aberto, para que vocês possam realizar o atendimento, tá bom? Segundo ponto, vocês vão adicionar uma mensagem quando o usuário opta por conversar com um agente, por falar com uma pessoa. Então, ele vai mandar lá, falar com o atendente, a IA já vai entender e vai responder para ele. Ok, em breve você será atendido por um agente. E, mais uma vez, vai deixar o ticket aqui em aberto para que vocês realizem o atendimento, tá? Mesmo assim, eu ponto. Gente, vai ser uma resposta, tá? A IA vai responder. Então, tenham isso em mente. Já entre mais detalhes. E aí, por final, as bases de conhecimento, os ativos que a gente precisa inserir aqui para que a IA responda. Então, eu coloquei ali para Mercado Livre, vamos adicionar ali os anúncios do Mercado Livre e aquele FAQ que eu criei para ser consumido conforme as perguntas cheguem ali para o Mercado Livre, tá bom? Essa não é uma automação que eu sugiro que vocês utilizem logo de cara, tá bom? Eu acho que é importante, primeiro, a gente ter o trabalho em cima da base de conhecimento e em cima do download dos anúncios, para que eles fiquem bem registrados e atualizados aqui, né? Muitos sellers já têm ali uma produção bem forte de anúncios mensalmente, diariamente, que precisa sempre atualizar essa base por aqui. Então, é muito importante. O que a gente faz, então? Supondo que o cliente vai trabalhar com as perguntas, a gente adiciona mais uma variável aqui, que seria, por exemplo, a de hora. Como assim a de hora? Então, a gente não deixa a IA funcionando o tempo inteiro. Porque, ela, como eu falei, ela vai responder tudo. Não é que ela não vai entender uma pergunta ou não vai saber responder e vai deixar ela aberta. Ela vai responder, sinto muito, mas não posso ajudá-la. É uma resposta. Por que isso é um problema? Lá nas perguntas, você só pode ter uma interação, uma resposta. Então, essa pergunta vai ser respondida com uma informação pouco assertiva. Então, o que a gente faz? A gente adiciona uma variável de hora e coloca aqui, ó, das 8 da manhã até as 10 da manhã, por exemplo, que é o período que essa IA vai funcionar. E aí, a gente ainda adiciona aqui uma outra variável nas ações, que é para definir ali como em espera, ou como o Guilherme, aqui nosso implementador, ele gosta de fazer, ele cria o status, altera o status para revisão. Então, essas respostas vão para esse status de revisão para que vocês possam acompanhar progressivamente a atuação da IA. E aí, com base nisso, vocês vão dar as respostas e analisar as respostas, né? E avaliar se elas estão de acordo. Se ela estiver ok, sempre deem aqui um checkzinho, que isso ajuda bastante. Mas o mais importante é quando não estiver, que é simplesmente entrar aqui e avaliar. Ó, tá ruim, a resposta correta seria tal, tal, tal. Tá bom? Com isso, ela vai entender que não foi a resposta mais adequada e vai melhorar a sua atuação para fornecer uma resposta mais construtiva da próxima vez. Conforme ela vai ficando mais robusta, a gente pode ir ampliando. Aí vocês vão percebendo que, putz, os clientes não perguntam só sobre isso, perguntam também sobre aquilo. Pô, beleza, então a gente vai lá, entra na nossa base de conhecimento, tem como dar um editar aqui, edita perguntas que forem necessárias ou adiciona mais perguntas aqui, tá bom? O mesmo ali, se vocês quiserem fazer ali por uma planilha.
Então, a gente vai acrescentando aquelas perguntas que a gente repara, putz, ó, isso está vindo cada vez mais, os clientes estão perguntando desse jeito, daquele outro. Então, é muito útil nesse sentido. Aí, conforme a IA vai ficando mais... Aí a gente amplia. A gente coloca aqui para as 15, a gente coloca aqui para as 18 e vai longe. Até um dado momento que realmente a gente consegue deixar a IA tocando. Tem gente que simplesmente não gosta de deixar isso absolutamente aberto, né? Até porque costumam ter equipes de atendimento. Então, a gente também pode simplesmente definir aqui dias da semana que a IA vai atuar, então, dias da semana e horários, da mesma forma como mostrei nas outras automações, nas mais estáticas, porque fica um jeito mais adequado para responder os seus clientes, né? Lembrem que nem sempre as perguntas dos clientes, a gente acaba fixando aquelas mais simples, né? Como simplesmente qual a cor, qual o preço, se está disponível, tempo de envio, mas às vezes fazem perguntas que são bem construtivas, bem complexas, e a gente precisa mesmo de um ser humano para acompanhar. Então, o ponto-chave do Response é muito isso. A gente consegue customizar de acordo com como vocês quiserem, colocar para a operação de vocês, tá bom? Eu vou até fazer o teste aqui, ó, vou até usar um dos filtros para ver o que está ativado. Tem uma de tag de e-mail aqui, mas eu criei aquela automação, eu deixei aqui com esse nome, mas é simplesmente para a primeira ou a cada mensagem dos clientes. Que tudo que vier ali de perguntas do Mercado Livre, a gente vai responder aqui com essa mensagem estática. Eu vou adicionar aqui para definir o status como pendente, não atualizar. Vamos voltar lá para a nossa caixa de entrada. Percebam que não tem nada. A última pergunta foi aqui num outro produto. Deixa eu até ver qual foi o produto que foi perguntado. Que, lembrando, o Response ele traz essas informações. Ó, isso aqui foi na camiseta verde. Já está até fechadinho isso aqui. Boa. Deixa eu só ajustar. Maravilha. Entrando aqui nas perguntas. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar num dos anúncios aqui que a gente tem da nossa conta de testes. E eu vou perguntar nele qualquer coisinha. Eu só deixei ativa a automação de mensagens estáticas, tá? Então, eu vou colocar uma pergunta. Agora o Mercado Livre ele filtra, né? Então ele já tem a própria inteligência artificial lá também. Então, se fizer uma pergunta que é extremamente simples mesmo, que está título, ele acaba já respondendo, mas as outras ali, a gente precisa adicionar a base de conhecimento, a gente precisa assim, de uma automação para funcionar. Então, eu vou perguntar num kit de camisas aqui, esse produto vai na máquina de lavar? Eu perguntei aqui, mostrando para vocês, ó, no meu celular, a pergunta foi enviada. Vamos voltar ali para todos os tickets. E já caiu aqui também. Percebam que esse aqui é o outro. A 6 segundos. Eu vou dar um atualizar aqui para ele ficar jogando. Ó, já mudou para pendente. Por quê? Porque eu tinha criado a automação. Então, eu vou entrar aqui e ó, já foi lá a mensagem automática. Vejam como isso foi extremamente rápido. Questão de segundos para que a gente receba, né? Para receber aqui no Mercado Livre é instantâneo, para a gente já responder isso, né, com aquela mensagem padrão. Então, imaginem ali que fosse uma situação fora do horário de trabalho, o seu cliente ele já entenderia isso, já aguardaria para retornar no momento mais oportuno. Aqui a automação ela também já alterou para pendente. Percebam também que outras automações atuaram nesse sentido, para quem conhece o Response sabe. Então, já teve aqui a tag dos contextos, né? Ele sabe que é uma dúvida relacionada ali ao anúncio. Ele também definiu um sentimento como neutro, não teve nada demais na forma como eu perguntei aqui. Veio a informação do produto, que foi questionado isso. E então, só nessa brincadeira foram 4 automações aqui relacionadas a status, contexto, ao sentimento e à mensagem automática, que eu acho que podem ser muitos, mas muitos detalhes que a gente pode deixar muito mais automatizado, muito mais ágil e assertivo.
Eu estou vendo aqui a pergunta do nosso querido Bruno Dalberto. Perdeu um pouquinho o horário, meu amigo. Não tem problema. Sim, está sendo gravado. A gente vai disponibilizar tudo isso no YouTube. Vocês sabem que também contam aqui com o nosso time de atendimento. E já reagi aqui com um ok na sua mensagenzinha. Podem perguntar isso para o nosso time, que eles vão responder prontamente. No YouTube, vocês têm as nossas bases também para que vocês possam verificar como criar esses fluxos, como analisar, qual a lógica por trás disso. Então, sempre nós estaremos aqui para auxiliar, mas a ideia é que os clientes mesmos cheguem e possam criar suas próprias automações, como aquelas que eu demonstrei lá. Eu acho que isso aqui exemplifica muito bem como que a gente pode deixar muito mais ágil, muito mais relevante os anúncios de vocês, porque isso aqui está intimamente relacionado à relevância nos canais. Então, a partir do momento que a gente fala sobre isso, já estamos falando sobre vendas, né? Então, deixar os anúncios melhor ranqueados para que convertam muito mais, né? Então, acho que vale muito a pena vocês explorarem cada vez mais esses modelos já aqui, todas as automações que o Responso oferece para vocês. Isso aqui eu acho que é onde a nossa ferramenta realmente cria valor para a operação de vocês, tá bom? Eu vou encerrar o compartilhamento de tela aqui, a gente vai voltar para a nossa apresentação. Pessoal, alguma pergunta, algo que vocês gostariam que eu compartilhasse um pouco mais, que eu entrasse mais no detalhe, qualquer coisa eu compartilho aqui de volta, a gente bate um papo mais a fundo sobre algum detalhe. Hoje a gente falou, então, das automações de mensagens automáticas, aquelas que são estáticas, né? E a inteligência artificial, para realmente criar uma inteligência mais complexa, mais robusta, para atender os clientes por vocês. Como a gente consegue ativar isso de maneira progressiva, segmentada, né? Ou seja, não vamos colocar isso tudo de uma vez, né? Talvez em outros players seja tudo ou nada, geralmente, né? Aqui a mágica do Responso é justamente essa capacidade de customização. Então, a gente consegue trabalhar isso. Não, vamos começar aqui, ó, de segunda a sexta, das 8 às 10, avaliar essas respostas. Opa, agora tá bom. A gente coloca segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Opa, agora pode colocar durante o período todo. Ou, ó, acho que agora a IA está completa, é boa, mas eu vou deixar ela para atender só fora do expediente ou no final de semana. E aí, durante os dias da semana, eu coloco o meu próprio operador ali para responder, não tem problema. Qual a pergunta da nossa querida Patrícia? Tudo bem, Patrícia? As automações IA são possíveis também a partir de mensagens recebidas para redes sociais? Sim, Patrícia, é possível, tá? Ali, quando a gente seleciona a origem, a gente pode colocar ali para o Instagram, para o Facebook. Essa mensagem automática, ela também pode ser encaminhada para esses canais, tá bom? No caso da IA, mesma situação com a base de conhecimento, vocês podem criar uma específica para as redes sociais e na construção, basta vocês selecionarem ali, vamos até compartilhar de volta aqui para ficar bem claro do que eu estou falando. Está voltando aí minha tela. Então, aqui eu coloquei na IA, por exemplo. Quando a gente adiciona aqui as bases de conhecimento, lembrando, condições e ações. Então, nas condições, a gente vai colocar ali para a primeira ou a cada nova mensagem, né? E aqui a gente adiciona a variável de origem, que é a primeira, logo que aparece. E a gente selecionaria, né, a Shopee, o Mercado Livre ali, se fosse perguntas, mensagens, e pode colocar aqui, ó, Instagram, pode colocar aqui o Facebook, que a gente tem a conexão com o chat, né? Então, se os clientes mandarem uma mensagem lá no chat dessas páginas para vocês, e tiver conectado aqui, a gente consegue construir para que seja respondido também, tá bom? Aqui eu estou mostrando a nível de IA, na mesma construção, né? Lembrando ali, só adicionar aí a base de conhecimento. A gente não vai acessar os seus anúncios lá, os produtos lá, tá bom? Isso é uma funcionalidade para Shopee e Mercado Livre, é muito importante pontuar. Mas vocês podem criar a IA para lá. Ah, não quero usar exatamente a IA. Deixa só a mensagem ali. Eu acho que já é bem útil. A gente pode adicionar aqui para dias de semana em que vocês estejam fora, por exemplo, para ter um pouco de descanso, né, pessoal? Então, coloca ali, ó. Sempre que cair uma mensagem ou vier uma nova mensagem dos clientes, que seja lá do Facebook ou no Instagram, que seja nos dias de semana, de sábado ou domingo, eu quero que mande uma mensagem. Olá,
Nosso atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 18. Deixe sua mensagem aqui, que na segunda nossos agentes irão respondê-lo de maneira adequada. E aí vai mandar essa mensagem estática da mesma maneira ali como eu demonstrei aqui para a automação que eu comentei. Eu até esqueci de mostrar, pessoal. Eu deixei aberto uma outra conta de testes que a gente tem aqui para mostrar o nível de profundidade que a IA costuma ter, tá bom? Então, quem chegou também agora, esse é o nível que a gente consegue adicionar através das perguntas. Aqui tem uma base de conhecimento, percebam que ela está ali, já com várias perguntas. Essa aqui eu vou colocar lá nas mensagens adicionadas depois. Isso, aqui, ó. Então, aqui a gente foi adicionando, isso aqui também foi adicionado por planilha, tá bom? Porque vejam que foram várias, a gente colocou 10, pelo menos. Eu lembro que a 17, ó, a gente colocou uma pergunta: qual é o ponto mais alto do Brasil? E respondeu de maneira construtiva. Então, veja bem, não foi simplesmente Pico da Neblina. A gente colocou Pico da Neblina, localizado no estado do Amazonas, na fronteira. E aqui, num dos tickets que a gente fez dos testes, veio o e-mail, que também a gente consegue conectar aqui no Response. Muitas vezes a gente acaba nem pensando nisso, porque as interações vêm muito de marketplaces e canais como o Instagram, o Facebook, que a Patrícia mencionou também. Mas no e-mail, o cliente perguntou: saiba me dizer qual o maior que seria aqui montanha do Brasil? Então a IA é capaz de entender do que o cliente está falando também. Ela faz esse filtro, ela não é boba, né? Ela realmente é robusta, ela entendeu o que foi a pergunta. E isso aqui foi o e-mail que ela enviou respondendo: o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, localizar. Então, de maneira bem mais construtiva, bem mais robusta. Aqui é um exemplo nos e-mails, mas é a mesma lógica para os seus marketplaces, para o Instagram, para o Facebook, tá bom? Então, respondendo de maneira bem completa, tá, Patrícia? Sim, a gente consegue construir isso lá para outros canais que não sejam só marketplaces. Pode fazer da mensagem automática estática ou a própria inteligência artificial, tá bom? Encerrando aqui o compartilhamento, voltando aqui para a nossa apresentação. Então, será gravado, a gente atende os outros canais. Se tiverem mais alguma pergunta, pessoal, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Sabem que aqui vocês têm toda a abertura também, logo depois que saírem daqui também. Podem mandar no WhatsApp ali, que o Guilherme vai auxiliar vocês com dúvidas mais profundas. Se quiserem bater um papo, agendar um meet comigo mesmo, para a gente fazer automações mais complexas para a loja de vocês, para a conta de vocês, temos o maior prazer do mundo, tá bom, em auxiliar. E aqui, para ir encerrando, a gente tem aqui como surpresa para quem está chegando agora, tá, pessoal? Então, quem está usando o Responso, eu sei que vocês já tiveram algum período aí para vocês explorarem bem a plataforma, mas para quem está querendo começar a Responso, tem um cupom de desconto para vocês. Então, o Base BR50 para vocês usarem por 2 meses, além dos 14 dias de teste grátis que vocês têm, com 50% de desconto. Então, 14 dias de teste grátis, depois vocês ainda podem pegar por 2 meses com 50% de desconto. Basta clicar ali no banner que aparece em cima da apresentação, que é ali o Crie Sua Conta de Teste, que já vai ser direcionado ali para criar a conta de vocês, já com esse cupom de desconto, tá bom? Fiquem à vontade, então, para clicar, para ir a fundo, explorarem a plataforma. Eu agradeço de coração todo o tempo de vocês. Ficamos aqui 40 minutinhos falando só sobre as automações. Lembrem que se a gente começar a falar de tudo aquilo que o Responso pode oferecer para vocês, tenho certeza que é muito mais, né, de tempo que a gente precisaria. E ficamos completamente à disposição para atendê-los, para melhorar o atendimento de vocês nas plataformas, para deixá-lo mais ágil, deixá-lo mais organizado, mais robusto e deixar
vocês focando naquilo que mais importa, que é nas vendas, é na gestão dos produtos. Então, conte conosco para auxiliar tudo relacionado ao atendimento, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pelo tempo de vocês. Fiquem bem, desejo ótimas vendas e um ótimo atendimento para todos vocês, tá bom? Forte abraço.